Olá, amigos, tudo bem? Uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. Bebê abandonado na BR-101 volta para a Argentina com a mãe. Para a polícia, não há dúvida. Deixar o filho na rodovia foi um ato de desespero da mãe para livrar a criança de abuso sexual. O caso do pastor Jorge Alves, suspeito de matar filho e enteado. O Ministério Público devolveu o inquérito à polícia. Especialista ouvido pelo TN diz que, nesse caso, a promotoria quer que algum fato seja esclarecido. E a pastora Juliana Salles, mulher de Jorge, quebra o silêncio e fala com exclusividade em A Tribuna. Diz que tem sido ameaçada e que não se casou com o homem descrito pela polícia. Passageiros se estranham na fila do Transcol e, por um motivo banal, um deles saca a arma e atira. Houve pânico e confusão dentro do terminal. Idoso tem o veículo roubado 2 vezes no mesmo lugar. As imagens mostram como os bandidos agem rapidamente. Levam carro e celular. Quem vive na região se queixa da insegurança. O TN fala de emprego e divulga vagas no mercado de trabalho capixaba. Cachorro e o dono de boa por aí. A Germânia desfila de bike dentro de uma banheira. A cadela foi adestrada pelo Ari e se comporta como gente grande nos rolês pela cidade. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Valeu! Já estamos de volta aqui na TV Tribuna no SBT. Muito obrigado sempre pela audiência pra gente todos os dias, ok? É um prazer muito grande. Agora, mais uma discussão que quase terminou em tragédia por causa, Ingrid, um motivo banal, viu? Dessa vez foi no terminal de Jacaraípe, na Serra. Um passageiro aguardava o coletivo quando foi abordado por um jovem. Ele foi tirar satisfação perguntando por que o passageiro olhava para ele. Começou a briga. O jovem pegou uma arma, mas o revólver mascou. Eles entraram em luta corporal. Logo depois, o acusado conseguiu atirar. Houve pânico e confusão. Tudo aconteceu no terminal de Jacaraípe, na Serra, enquanto as pessoas aguardavam na fila de um ônibus. Bastou um olhar para que esse homem, que não será identificado, ficasse sob a mira de um revólver, segundo a polícia, calibre 38. Do nada me deparei com um rapaz me encarando e automaticamente eu olhei para ele e perguntei, né? Perguntei, ele deu uma boa tarde, aí ele começou, porque eu estava encarando ele e tal, começou a querer tirar sarro com a minha cara. E a gente entrou em discussão. E nisso aí, ele ameaçou que estava armado e começou a querer me ofender mais com palavras. E nisso aí eu chamei ele para a luta e ele não quis lutar e arrancou a arma e efetuou alguns disparos para mim, mas graças a Deus mascou. No momento em que os disparos foram feitos, houve correria e desespero no terminal. Eu entrei em luta corporal com ele, a gente se rolou no chão e aí ele conseguiu disparar um desses disparos com a arma. Teve correria, teve pânico e aí ao ver que tinha outra pessoa se aproximando para ajudar, ele conseguiu disparar novamente para que ninguém aproximasse. Ele pediu para mim que soltasse ele, que ele não ia fazer nenhum mal para mim, que ele queria ir embora por causa da polícia e a gente se soltou, ele saiu, se evadiu do local com a arma na mão. Com medo da polícia também. Situação muito parecida com um caso registrado no terminal de Laranjeiras, também na Serra, em novembro do ano passado. A diferença é que naquela vez a vítima, Gabriel Vieira da Silva, de 17 anos, não teve sequer a chance de contar o que viveu. Ele morreu antes mesmo de ser socorrido por um médico. Depois da confusão, a polícia conseguiu apreender o menor de idade, que tem apenas 17 anos, e o amigo dele, que não teria participado da briga. Os dois foram conduzidos aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa devido à natureza do caso e o momento em que tudo aconteceu. Aqui, vítima, agressor e testemunhas foram ouvidos pelo delegado de plantão. E depois de ter passado por uma situação tão absurda, o homem até pensa que poderia ter reagido de outra forma, mas lamenta que por motivos tão banais, muitas pessoas chegam a perder a vida. É muito pouca coisa para tirar a vida de uma pessoa, eu acho. Entende? Um encaramento, às vezes uma discussão para você pegar e tá tirando a vida de outra pessoa. Eu temi muito pela minha vida e ainda temo, né? Porque a pessoa é de menor e pode sair amanhã ou depois estar na rua de novo e tá atrás de mim aí
para fazer o mal, né, à sociedade. Inclusive, ele já também passou por essa circunstância de trocar tiro com a polícia, de ser baleado e não mudou. E aí continuou fazendo as mesmas coisas, andando armado. Os menores estão à disposição da Justiça. A PM disse que tem atuado nos terminais e feito operações com foco em coletivos em todos os municípios da Grande Vitória para tentar garantir a segurança de usuários do transporte. Olha, o Ministério Público pede novas diligências no caso dos irmãos mortos em Linhares. O inquérito foi devolvido à Polícia Civil. Os investigadores concluíram que o pastor George violentou sexualmente o enteado e o filho, você vê ele aí nas imagens, e depois colocou fogo nas crianças ainda vivas. O crime aconteceu no dia 21 de abril. O inquérito tem mais de 20 laudos, viu? Entre eles, o que mostra uma simulação de incêndio e vestígios de sangue dos meninos pela casa. A promotora Raquel Tannenbaum não informou o motivo do pedido de devolução, mas explicou que, como a prisão do pastor George ainda está em vigor, o prazo para que a denúncia seja produzida ainda não se encerrou. Um especialista ouvido pelo TN disse que quando isso acontece é porque a promotoria quer que alguns fatos sejam assim esclarecidos ou mais detalhados para decidir se apresenta denúncia. A defesa do pastor disse ao Tribuna Online que se o pedido de denúncia não for reformulado à Justiça até o dia 13, dia que vence a prisão temporária, o pastor pode ser solto. E pela primeira vez, depois da morte trágica dos filhos, a pastora Juliana Salles concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna. Ela diz, Ingrid, que tem sido ameaçada, que não consegue dormir, passa noites em claro. Diz ainda que está confusa e não foi com o homem descrito pela polícia com quem ela teria se casado. Vamos ver agora alguns trechos da entrevista. Após toda a tragédia ocorrida com a sua família, como a senhora está se sentindo hoje? Está sendo muito difícil. Até hoje não consegui viver de fato o luto dos meus filhos, a perda deles. Como tem sido a sua rotina? A minha ficha ainda não caiu. Não estou conseguindo viver de verdade. Todos os dias vem uma coisa diferente, uma informação diferente. Não estou na minha casa, não estou com os meus filhos e nem com o meu marido. Não consigo mais dormir. Minhas noites têm sido em claro. Em qual versão a senhora acredita? Na divulgada pela polícia ou na do seu marido? Estou confusa. Eu, como esposa do George há 5 anos, não consigo ver que foi com esse homem que a polícia descreveu que eu me casei. A senhora pretende fazer uma visita ao George na cadeia? Ainda não sei te dizer se vou fazer isso. Pretende ir a Brasília para a CPI dos maus-tratos? Estou aguardando. Se for intimada, terei que ir. Como soube da tragédia ocorrida na sua casa naquela madrugada? Eu recebi uma ligação do George às 2 e pouco da manhã, muito desesperado, dizendo o que estava acontecendo. Mas alguém tomou o telefone da mão dele e desligou. Logo depois, um bombeiro falou comigo que a casa estava pegando fogo e que ele não acreditava que as crianças estivessem lá dentro. Nesse momento, eu imaginei que algo de grave havia acontecido. A senhora falou com o George antes do que ocorreu naquela noite? Sim, ele estava muito bem. Fizemos uma chamada de vídeo e ele estava ao lado do Cauã. O Cauã estava muito feliz, falando como tinha sido o dia dele. Foi uma chamada de aproximadamente 4 minutos e logo em seguida fui dormir. E hoje, como vê toda essa repercussão relacionada ao caso? É um misto de sentimentos inexplicáveis. Tenho medo de sair na rua, das pessoas fazerem alguma coisa comigo ou com o meu filho. Eu não tenho saído de casa e nem olhado a internet. Não consigo ir na frente do portão da casa dos meus pais. Tenho recebido ameaças escritas no meu portão. É horrível. Fazem piadas e ameaças em frente à casa dos meus pais. Acompanhou a entrevista coletiva da polícia pela TV? Sim, eu não consigo acreditar. O George sempre foi um bom pai e bom marido. Ele nunca teve traço nenhum daquilo que eles falaram. Nunca. Ele era um exemplo para os filhos dele. O Cauã falava que queria ser igual ao pai George. Ele era a referência dos meus filhos. O que acha do comportamento do seu marido logo após o incêndio ao participar de 2 cultos?
Eu não sei o que passa na cabeça de cada um, é muito complicado. Nós temos a nossa fé, acreditamos em Deus. Já perdi uma filha antes e Deus tem me sustentado. Eu tenho fé, então eu acredito que foi a fé dele que o moveu. Eu não tenho como criticar, julgar ou mesmo defendê-lo. E qual a mensagem que a senhora deixa para a sociedade e para os fiéis da Igreja Batista Vida e Paz? Eu queria que as pessoas fossem mais humanas e também acreditassem na humanidade. Agradeço àqueles que estão comigo, que têm me ajudado e me apoiado. Durante a entrevista, Juliana disse ainda que não sabe se vai continuar morando em Linhares. Outros detalhes dessa entrevista no jornal A Tribuna de hoje. O flagrante do assalto. Bandidos rendem idoso e fogem com a caminhonete da vítima. É a segunda vez que criminosos roubam o mesmo veículo. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O alvo é essa caminhonete que aparece nas imagens. Os criminosos chegam de carro por volta das 9 da manhã. Param exatamente embaixo de uma das câmeras de segurança da rua. Olha a cara deles aí. Rapidamente, os dois descem do veículo e abordam a vítima, um idoso de 74 anos que verificava o registro de água do imóvel. Colocaram a arma na cabeça dele e pediram a chave do carro, a carteira e o celular. Ele ficou muito abalado, né? Porque depois do acontecido ele não conseguia nem ligar para minha mãe. Ele pediu o celular emprestado para os outros para poder fazer a ligação, né, e comunicar o que tinha acontecido, mas ele não conseguia lembrar o número do celular da minha mãe, de tão abalado que ele ficou. Repare nas imagens como a vítima fica visivelmente sem saber o que fazer. Os bandidos fogem com o veículo, o celular e a carteira do idoso. Segundos depois, o HB20 branco passa novamente para se assegurar de que a ação deu certo. A maior parte dos caracteres da placa pode ser identificada, Z5781. E esta não foi a primeira vez. Em outubro do ano passado, o idoso teve o mesmo veículo roubado exatamente no mesmo lugar. Só mudaram os criminosos que da outra vez chegaram de moto. Não pense que esses são casos isolados. A situação no bairro está complicada mesmo. Na semana passada, uma outra vítima teve o carro roubado no final desta mesma rua. Da primeira vez, a caminhonete foi recuperada em menos de 24 horas após o crime, depois que as características foram divulgadas pela imprensa. A família tem esperança de reaver o veículo, mas já planeja a troca por um outro que chame menos a atenção. A gente não vai mais continuar com a Hilux porque não consegue, não dá para ter aqui, é muito visado e se a gente não tem segurança não pode ter o que a gente deseja, né? Moradores não gravam entrevista, mas enquanto nossa equipe esteve no bairro, outros casos de assalto à mão armada foram relatados. A reclamação é a mesma exposta pelo filho do idoso. Está faltando segurança mesmo. Semana passada, nessa mesma rua, nem muda, só no final aconteceu um roubo de outro carro, de um Etios, e é constante. Tanto que meu pai foi assaltado aqui pelo mesmo carro, na mesma situação, no mesmo lugar. É muito complicado, tá difícil continuar com um carro bom aqui, né? A gente não pode mais ter o que a gente quer. Bom, a Polícia Civil disse que investiga todos os casos de roubo e furtos de veículos registrados e, por motivo de segurança, informações sobre recuperação e andamento de trabalhos são repassados somente aos donos. Já a PM diz que tem feito visitas a comerciantes do bairro e tenta se aproximar mais da comunidade. Fala que se coloca à disposição dos moradores para conversar sobre ações desenvolvidas no local. Quarta recheada de empregos e boas vagas. São chances para cozinheiro, auxiliar de depósito, eletricista de manutenção, gerente de loja, subchefe de cozinha e subgerente de salão. Cadastro no site lincepsicologia.com. Quarta, como você já sabe, tá? É a curva que dá visão ao fim de semana que se aproxima. Tá? Foi longe você. Poxa, fui longe. E continuamos falando de emprego, tá? Tem novidade. Um só lugar vai reunir todas as informações de oportunidades de emprego e aviso aos contratados quando surgir uma vaga compatível. Pois é, aos candidatos, né? Que vão ser um novo portal lançado pela Prefeitura da Serra. Opa. Por ele, também será possível agendar seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho. Quem tem os detalhes ao vivo é Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou pedir desculpas se caso a minha voz falhar aqui durante o ao vivo, não é proposital, gente. Tô um pouco gripado, mas só para dar essa satisfação para vocês, daqui a pouco ela some assim. Até no Partiu Bairro de hoje deu uma sumida, mas a gente tá aqui.
Boa tarde a todos. A gente está aqui no portal de Jacaraípe, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda da Serra, porque a Secretaria desenvolveu um portal para facilitar e dar mais conforto para o trabalhador, para aquela galera que já está, por exemplo, desempregada, já está passando por uma dificuldade. Então, a Secretaria criou um portal para facilitar a vida. Eu vou conversar agora com a Secretária de Trabalho, Emprego e Renda, que ela vai falar um pouco sobre esse projeto. Secretária, já está aqui, né, o site. Parece que vai ter algumas questões. Por exemplo, alerta de vagas, ou seja, o trabalhador se cadastra, ele já vai receber no e-mail se tem aquela vaga no perfil dele. Boa tarde, Lauriette. Boa tarde, Felipe. Então, é isso mesmo. O portal, uma das funções deles é disparar essa vaga para o trabalhador. Ele tem, claro, que se cadastrar lá para ele poder receber. Ele cadastra o e-mail. Mostra pra gente, por exemplo, esse mural de vagas, como é que funciona? O mural de vagas já aparece como a primeira tela do portal, né? A pessoa entrou no portal, ela já vai ver isso, todas as vagas divulgadas aqui hoje na Serra e nos municípios da Grande Vitória. Aí se ela entrar, por exemplo, hoje tem aqui cozinheiro geral. Cozinheiro geral. Se alguém que está nos assistindo estiver buscando uma vaga de cozinheiro, já aparece aqui o perfil da vaga. Perfil, se ela clicar nesse Saiba Mais, ela vai ter os detalhes da vaga, né? Ela vai saber de onde é, qual município que está ofertando, quanto tempo de experiência que ela precisa ter e o que ela vai fazer com nessa profissão, né? Tem vários detalhes. Então, assim, isso ela consegue saber todas as vagas ofertadas hoje. Isso facilita muito, sempre é divulgado no dia anterior. Então, ontem, por exemplo, ela já conseguiria ver essas vagas para hoje vir aqui ao Cine, né, para poder receber a carta de encaminhamento e fazer a entrevista. Por exemplo, isso é legal, só deixar claro pro pessoal de casa, por exemplo, talvez a pessoa mora lá em Serra 7, está desempregada, ela vem aqui ao Cine para ver o mural físico para saber se tem uma vaga que se enquadre no perfil dela. E às vezes não tem, né? E ela não precisa vir aqui pelo site, ela já consegue ver isso. Então, se ela conseguir um acesso à internet ou com alguém, né, se ela tem mesmo em casa, ela consegue acessar e já ver as vagas. Ah, sim, essa vaga exige tanto de experiência. Eu tenho essa experiência, então eu consigo. Vou lá no Cine buscar a minha carta de encaminhamento. Ok. Agora, o que você me comentou, secretário, que você comentou comigo que é legal também, o alerta de vagas, né? Porque ele é feito o cadastro e chega no e-mail esse aviso. Como é que é esse alerta? Exatamente, isso é bem legal. A pessoa vai e clica aqui, ó, alerta de vagas. Aí nesse alerta de vagas, ela pode... Ah, eu cliquei... Tá demorando para abrir, mas pode ir falando sobre ele. Peraí, vamos ver aqui. Aí esse alerta de vagas funciona como? Ih, caiu a internet. Vamos lá, ao vivo é assim mesmo, a gente vai. O alerta de vagas funciona como? Então, o alerta de vagas, ele clica ali e ele vai acrescentar seu e-mail, qual o interesse dele, a profissão, o que ele quer fazer, ser pedreiro, ser costureiro, vai colocar para qual município ele quer trabalhar, só esses dados, e a escolaridade. Pronto, cadastrou isso, ele recebe no seu e-mail alerta de vagas. Por exemplo, ele é um costureiro, ele cadastrou lá que ele tem interesse em trabalhar como costureiro. Aí, hoje mesmo, ele já vai receber, quando a gente cadastrar as vagas, mais ou menos por volta das 16h30, as vagas de amanhã, ele já vai receber, depois das 16h30, esse alerta de vagas no seu e-mail. Aí abriu o e-mail, ok, amanhã no Cine tem uma vaga que serve para mim. Aí ele comparece cedinho ao Cine para ter a carta de encaminhamento. Tem outro serviço também, por exemplo, ó, o trabalhador pode agendar aqui a questão de seguro-desemprego, carteira de trabalho, e também nesse portal tem várias informações, tanto para o colaborador, né, ou seja, para o empregado, para o candidato, também para o empregador, para as empresas que vão contratar. Então, gostou da ideia? Quer conforto, comodidade? Anota aí o site, é o maisemprego.serra.es.gov.br. Pessoal de TI da Prefeitura, deu pau aqui, já vão arrumar isso aí, hein? Certo, secretário? Obrigado, viu? Certo, foi uma falha aqui na internet, mas a gente já ajusta de qualquer forma, assim. A pessoa tem acesso ao portal normalmente, né? Foi uma falha aqui no meu computador. Tranquilo. TI! É TI, vamos resolver, hein? Gente, desculpa a brincadeira. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Torino. Boa tarde a todos. Mais informações nos próximos dias aí. Tchau, tchau, gente. Ok. Olha só, pessoal. Obrigada, Felipe. E melhoras para ele, né? Tá meio gripadinho, mas vai melhorar logo. Esse assunto é muito sério. Polícia conclui inquérito de criança abandonada em ponto de ônibus na Serra. Para o delegado, o menino estava sendo molestado sexualmente por familiares. A mãe, numa atitude desesperada, abandonou o filho na tentativa de retirá-lo da situação de violência.
Para a polícia, não há dúvidas de que a mãe da criança estivesse agindo por desespero. Durante as investigações, ficou comprovado que 2 dias antes de ter abandonado o filho de 3 anos em um ponto da BR-101 em Laranjeiras, a argentina de 29 anos descobriu que a criança vinha sendo molestada por familiares. Ficou comprovado, na verdade, que essa mãe, a fuga dela era uma fuga desesperada visando proteger o filho e também uma autoproteção. Por quê? Ela já foi vítima de abusos sexuais, os indícios são veementes nesse sentido, e também indicam que claramente o seu filho estava passando pela mesma violação de direitos, ou seja, uma criança estava sofrendo abusos sexuais por parte de familiares. Essa mãe, então, não tinha quem pedir ajuda, ela é estrangeira, estava lá com familiares, mas ela não confiava nesses familiares, até porque eles eram os abusadores. Ela, então, pediu ajuda à mãe, que morava fora do Brasil. A mãe enviou uma passagem aérea. E ela, nessa fuga desesperada, tentou chegar a um local seguro e tentou entregar sua filha a alguém que tivesse condições, o seu filho, alguém que tivesse condições de ficar até ela se restabelecer. Uma das situações que chamaram a atenção da polícia durante este caso foi a constante tentativa do avô da criança de tirá-la do Espírito Santo e levá-la de volta a Itacaré. Para a polícia, Miguel estaria tentando encobrir as provas do crime. Também ficou comprovado que a família veio para o Brasil para a criação de uma espécie de sociedade paralela, em que só era permitido o envolvimento sexual com membros da família. Ele queria constituir, e tinha esse objetivo claro, isso era dito a terceiros, de formar uma sociedade, entre aspas, na visão dele, pura. E o que ele pregava? Que as relações sexuais teriam que ser entre os membros da mesma família. Os membros da família dele não poderiam se relacionar sexualmente com outras pessoas. Tudo isso visando uma suposta, nas palavras dos acusados, pureza genética. Mãe e filho já estão de volta à Argentina. Durante todos esses dias, a polícia do Espírito Santo ouviu os envolvidos e as provas serviram de apoio para que os mandados de prisão contra o avô, o tio e a avó postiça do menino fossem expedidos pela polícia da Bahia, que instaurou um inquérito de estupro de vulnerável. Mariana Luque, companheira de Miguel Vilar, avô da criança, é considerada foragida da justiça. O inquérito da Polícia Civil do Espírito Santo chega ao fim, mas ainda existe a preocupação com a filha do casal de 4 anos que desapareceu com a mãe. Tem uma pessoa foragida, que é a companheira do avô da criança, que teria sido omissa nessa conduta, porque a filha dela, ela tem uma filha com um acusado de 4 anos que também teria sido vítima de abusos sexuais. E ela sabia e era conivente. Tudo indica que ela tinha conhecimento dos fatos, as provas indicam nesse sentido, e que ela não tomou nenhuma providência, ou seja, ela foi omissa no dever de proteção. E essa omissão é uma omissão penalmente relevante que caracteriza crime. Olha, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. Você gosta de animais? Agora uma reportagem para a gente se divertir. Já viu um cachorro passeando numa banheira? É isso mesmo, na Praia do Canto, em Vitória, tem. O Ari adestrou uma cadela da raça pastor alemão e desfila com ela pelas ruas da cidade. O passeio é feito de bicicleta. Veja aqui, ó. Um passeio diferente ao lado da melhor amiga. 3 vezes por dia, o Ari e a Germânia, essa pastora alemão linda e adestrada, saem pelas ruas da Praia do Canto, em Vitória. Ela toda posuda em um lugar especial. E ele todo orgulhoso conduzindo a bicicleta. A gente tinha uma casinha de cachorro, tava parado lá em casa e resolvi tentar colocar em cima da bicicleta para curtir um bloco de carnaval no centro de Vitória, né? Então a gente foi da Praia do Canto até o centro de Vitória de bicicleta, deu um encaixadinho e desde então a gente tem um problema, né? Que é um problema na vaga da garagem e ficou com esse lance do cachorro aqui passeando na frente da bicicleta. E adaptou bem certinho, fiz uma adaptação aqui em cima na frente da bicicleta cargueira e deu super certo. Aos 2 meses, a cadela começou a ser adestrada pelo dono. Foram 8 meses num processo de ensinamento sobre o que é certo, errado e perigoso. Vai, junto! Hoje, Ari conta que se sente mais seguro ao sair pelas ruas com a parceira de caminhada. A gente vive num tempo hoje que tem muitos pedintes, tem muita gente chata no meio da rua, muito ladrão também. E o cachorro meio que espanta essas pessoas. O cachorro ele ajuda, sim,
a você coagir assim, o pessoal a ficar longe. A Germane tem 40 quilos e para conseguir passear por toda a cidade, o Ari precisou fazer algumas adaptações na bicicleta. Aqui na frente, por exemplo, o suporte para conseguir levar a cama dela precisou ser adaptado para que ele ficasse no ângulo correto e aí os dois conseguissem passear por toda a cidade. Uma amizade entre homem e cachorro. Parceria que trouxe ainda mais alegria para uma casa e que hoje o microempresário não imagina viver sem. O cachorro ele ajuda a gente a desenvolver a nossa vida também. Que amizade bonita, né? Que o Ari e a Germânia deem muitos rolês por aí. Ingrid, uma comunidade sem o direito de ir e vir. E quem insiste em encarar a lama numa estrada de Cariacica, que liga dois bairros, coloca uma sacola nos pés para conseguir dar um rolé. Pois é absurdo, é humilhante. E detalhe, as poucas melhorias são feitas pelos próprios moradores. Partiu o bairro. Tem gente que fala que gato preto, oi meia-noite, dá azar. Mas azar mesmo é ter de morar, ó, numa rua assim, enlamaçada, cheia de buraco, de barro, de problema. A via em questão é a Estrada do Tanque, que liga os bairros Padre Gabriel e Alzira Ramos, em Cariacica. Época de chuva quase tem que passar aqui deitado aqui nessa lama, porque não tem como passar aqui. E também na época de poeira também a gente não aguenta a poeira. Sem contar que não tem rede de esgoto, não tem iluminação, o único poste que a gente tem é aquele ali, mas porém a lâmpada está queimada, quando queima eles não trocam. Então a gente fica numa situação precária aqui do jeito que está aqui, ó, e ninguém olha por nós, ninguém faz nada. Aqui o efeito é cascata, que compromete diretamente a rotina diária de quem mora por aqui. A gente tem que colocar a sacola no pé. Meu esposo foi para a igreja, a igreja ficou toda cheia de lama. Quando isso aqui está cheio de lama, não tem nem como passar com o lixo para lá, a gente tem que jogar o lixo ali. Ó. Essa matagal também aqui, ó, sai um monte de cobra aqui, riscando até morder até criança de noite, que não tem uma iluminação aqui nessa rua. Os moradores não se recordam qual foi a última vez que essa estrada passou por algum tipo de manutenção. E quando algo precisa ser feito, são eles mesmos que fazem, certo, William? Sim. O que vocês fazem aqui para poder deixar a via menos pior? Menos pior, a gente tapa buraco aí, choveu essa lamaiada aí que vocês estão vendo aí, a gente, um morador ajuda o outro, vem tampando, vai jogando. Esse pedaço que a gente está aqui, né, foi feito recentemente por vocês, né? Foi feito recentemente, a gente mesmo capina na lateral aqui para poder passar por dentro do mato, para a gente sair dessa lamaiada que está aí. Inclusive do asfalto para lá, a prefeitura só vem do asfalto para lá, do asfalto para cá ninguém aparece. A via já não ajuda, o mato alto nas laterais e a falta de iluminação pública chegam a comprometer um direito constitucional, o de ir e vir. A gente corre risco de pisar em cobra. Além dessa lama toda, o poste está de enfeite. Tem que andar na escuridão, correndo risco de ter cobra, de ter várias outras coisas, porque ninguém faz nada. Mas não dá para ficar sempre assim preso dentro de casa, não poder sair por causa dessa lama, entendeu? Quem tem que fazer as coisas não faz. Que o azar atribuído ao gato preto seja transformado em atitude e boa vontade. Só assim, para a sorte deles mudar. Que pena. O azar dos moradores, de forma alguma, vem de gato preto. Vem realmente da falta de boa vontade de quem pode mudar essa estrada caótica que mostramos na reportagem. Estrada, detalhe, que liga 2 bairros de Cariacica. Infelizmente, tristemente, a prefeitura disse que não há projeto para Estrada do Tanque. A prioridade no momento é dar prosseguimento a obras aprovadas no orçamento participativo entre 2006 e 2012 que foram deixadas pendentes. Foram deixadas pendentes, né? Triste para a gente dar uma resposta como essa
para uma comunidade sofrida e esquecida. Detalhe, nós estamos em 2018, obras pendentes de 2006 a 2012, pensa bem. Pesquisa aponta queda no número de assassinatos no Espírito Santo. Mas os dados ainda geram preocupação. Negros continuam entre as principais vítimas. A pesquisa Atlas da Violência mostrou dados que foram vistos como positivos pela Secretaria de Segurança Pública do governo capixaba. De 27 estados brasileiros, o Espírito Santo aparece na 19ª colocação no ranking de homicídios. Posição essa que melhorou desde 2011, quando o estado ocupava o 2º lugar com altos índices de homicídio. Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, levam em consideração registros até 2016. Isso mostra que nós estamos no caminho certo e o caminho é o caminho da continuidade dos investimentos nas instituições, é o investimento na Polícia Civil, na Polícia Militar, para que as polícias possam ser mais eficientes no enfrentamento à violência, na identificação dos autores de crimes, né? É o investimento no sistema penitenciário. Hoje o sistema penitenciário no Espírito Santo é referência para o Brasil. E existe também um grande investimento na esfera social, né? Nós temos o projeto Ocupação Social focado nos 26 bairros com os maiores indicadores de homicídio do estado. Além das informações de homicídios por categorias de vítimas, a pesquisa também mostrou uma queda no número de crimes contra a vida em que armas de fogo foram utilizadas. Na década analisada, de 2006 a 2016, o Espírito Santo foi o 3º estado com uma redução mais significativa nessa modalidade. Foram 34,8% de mortes a menos. Infelizmente, o mês de fevereiro de 2017, nós tivemos um aumento, né, de homicídios no nosso estado, que acabou impactando no ano de 2017 e com certeza vai refletir um aumento em 2017. Porém, é importante se falar, os 5 primeiros meses de 2018, aí é um dado atual, né? Os 5 primeiros meses de 2018, nós apresentamos aí o menor número de homicídios da série histórica. Mas isso não é para se comemorar, não é? Nós estamos no caminho certo, mas temos que ser resilientes, persistentes e nós temos que diminuir cada vez mais. Nós queremos estar em último lugar. Agora vamos falar de futebol. O Campeonato Mundial já está aí e nós descobrimos um apaixonado pela seleção brasileira. Olha, o Mauro começou a colecionar objetos dos craques brasileiros aos 14 anos. Já são 40 anos guardando de tudo o que diz respeito à equipe pentacampeã de futebol. Olha aí. O terraço foi transformado em uma espécie de museu da seleção brasileira. No acervo, camisas autografadas por craques que marcaram época, como Zico, Falcão, Romário, Bebeto, Tafarel, Carlos Alberto Torres. O responsável por toda essa coleção é Mauro, que aos 14 anos decidiu começar a guardar materiais relacionados à seleção do Brasil. Eu comecei a colecionar selo, né? Aí procurei fazer a temática de Copa do Mundo. Aí depois, com o passar do tempo, eu desfiz da minha coleção e comecei a colecionar a parte de Copa através de livros, revistas, documentários, né? Fazendo intercâmbio com outros colecionadores, trocando e recebendo material importado, coisas autografadas por grandes jogadores que fizeram parte da seleção brasileira. A paixão pela seleção brasileira nasceu com Mauro. Ele é de 1964. A primeira Copa aconteceu em 1930. Até o nascimento do representante comercial, foram 7 campeonatos mundiais. Para Mauro, o mais importante de todos aconteceu quando ele ainda era um menino. Copa de 70 no México. A escalação está na ponta da língua. Félix, Carlos Alberto, Piazza, Clodoaldo, Everaldo, Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Além de ter um time fantástico, ganhou de forma invicta, o pessoal jogava com amor a camisa. Muitos brasileiros que jamais vão esquecer essa Copa porque
e trouxe também a taça Gilles Rimet definitivo para o nosso país. O Brasil foi tetracampeão na época. Entre as estrelas, o jogador mais especial para Mauro, o rei do futebol, Pelé. Mauro guarda com carinho um livro que comprou com um outro colecionador, autografado pelo craque. Pelé, que foi, quer dizer, o rei do futebol, foi atleta do século. Ele praticamente, ele teve desde a infância dele até chegar onde ele chegou, para mim foi uma das coisas mais bonitas dele ter representado o nosso país. Do Pelé eu tenho esse quadro aqui, que foi o filme que ele fez, Isto é Pelé, né? E eu tenho esse livro aqui, esse livrinho pequenininho aqui, autografado por ele, que eu consegui com um colecionador estrangeiro. É um livro importado, muito bacana. Entre LPs com trilhas da Copa, revistas, DVDs com a história dos mundiais, camisas, bonés autografados e tantos outros objetos, a taça é a mais representativa. Nela, há a lembrança de um passado glorioso e o desejo de um futuro de conquistas. Em 2018, na Rússia, Mauro quer ver pela TV o Brasil levantar a taça de campeão e ter na coleção mais uma bela lembrança de vitória. Pretendo que eles sejam campeões e eu adquirir os outros materiais, né? Para daqui mais uns tempos eu estar deixando aqui no meu arquivo para mostrar para várias pessoas, né? Para todo mundo ver que o Brasil ainda é Brasil. Quarta-feira, 6 de junho. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. 61 servidores afastados por roubar remédios em hospital. Aqui na foto principal, vans clandestinas contratam espiões. Escolas querem alunos mais disciplinados e persistentes. Ver jogo da Copa durante o trabalho dá até justa causa. Não foi com esse homem que me casei, diz pastora Juliana sobre o marido. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. No AT2, noite de rock com Leone e Léo Jaime. Jorginho é o novo técnico do Vasco. E no Caderno Especial de Imóveis, apartamentos com desconto na Serra. No próximo bloco tem novas ofertas de emprego e sorteio no Ronda Geral. Que maravilha, nós voltamos bem rapidinho. Boa sorte pra você aí, tá legal? Agora 12h37. Vai pular pra 38. Já estamos de volta com chances de emprego em supermercado. Vagas para auxiliar de pizzaiolo, embalador, padeiro e confeiteiro. Mande currículo para oportunidades@carone.com.br ou leve o documento em qualquer loja Carone. Que maravilha, quero mandar um abraço lá pro pessoal de Itanguá, que eu encontrei na rua hoje, mandaram muitos beijos para você, muitos abraços para mim, obrigado, tá? A Maria Nídia, que é a mãe, a Glauciene, que é mãe da Sofia, Maria Nídia é a mãe da Glauciene. E também a da Penha, Itacibá. Obrigado pela audiência sempre aqui na TV Tribuna no SBT. Vem aí ela, dando sorte para você, Deborita Morales. Tudo bem? Beijo, tchau, tchau.